Abra sua Bíblia comigo. É uma palavra que eu tenho pregado lá na igreja, essa palavra aqui. Você não precisa ser, você pode se tornar uma pessoa boa. Você pode não ter nascido bom, você pode não ter nascido líder, você pode não ser uma pessoa competente, você não precisa ser o filho mais velho, o primogênito, você não precisa ser a pessoa mais capaz, você pode se tornar. A história bíblica é toda de pessoas que não eram e eles se tornaram. Liderança, dificilmente nasce um líder. Deus forma o líder. Deus trabalha no líder. Por que o diamante, quando eu vou a Israel, eu levo o pessoal lá na lapidação? Israel não tem uma gota de petróleo. Israel não tem minério. Israel não tem pedras preciosas. Israel não tem riquezas minerais, mas Israel tem o maior lapidário do mundo. O diamante lá da África, que é lapidado por Israel, ele se torna o diamante mais caro do mundo. O diamante do Brasil, um irmão da igreja nossa lá, o pastor Gentil, achou um diamante do tamanho de um dedo assim, que ele vendeu por $100 mil para Israel. Israel lapidou o diamante. Esse moço é filho de delegado e ele é pastor comigo. Só de Israel ter lapidado o diamante, ele foi vendido por $1 milhão. Ele vendeu por 100 mil, só de Israel. Então, por que o diamante? É porque o diamante só é lapidado por um outro diamante. Por isso que Jesus disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu, o diamante principal, ensinei a vocês. Não é o que o Jorge Linhares sabe. Ele falou ensinando a guardar o que eu, Jesus, o diamante. Então Jesus pegou aqueles 12 homens e tentou transformá-los num diamante. Você pode ser uma pessoa fracassada até hoje. Você pode ser uma pessoa, entre aspas, como Zaqueu, que prejudicava os outros, que traía seus irmãos, e você sai daqui hoje com uma vontade diferente. Você pode ser uma pessoa que está com o nome sujo na praça, não tem cartão de crédito, não tem crédito, não tem igreja, não tem nome, mas sua vida pode mudar. Eu acredito que você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Eu acredito nisso. E esse texto que eu vou ler com vocês é exatamente João, capítulo 13, versículo 21. João 13, 21. Eu não sou muito longo nas palestras, mas pode ser que hoje eu seja. Estou brincando, não. Nessa não, o pastor nem me convida mais, né, Sérgio? Glória a Deus. Às vezes eu estou lá na igreja, eu levo algum pregador, ele vira para mim, já está perto de meio-dia. Por exemplo, nós temos 6 cultos lá no domingo. Aí um pastor, eu dou para ele 50 minutos, 40 minutos, estourando 1 hora, né? Aí o pregador fala assim: o pastor Jorge, pode mais 10 minutos? Se você fala que pode, complica. Se fala que não pode, falta de educação. Então eu falo assim: se você não conseguiu falar em 50 minutos que você tinha que falar, não vai adiantar mais de 10 minutos, não. Então, não me põe na chapa quente, não. Você já falou que você tinha que falar. O Jornal Nacional, 30 minutos. Então eu espero não estourar hoje, tá bom? Vou pôr o relógio aqui, só que o relógio está parado. Não estou brincando. Então vamos lá. João, capítulo 13. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, ele agitou-se. Na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair.
Eu estou aqui com um traidor. Então os discípulos olhavam uns para os outros, depois de 3 anos, sem saberem de quem ele falava. 3 anos convivendo entre si. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este: pergunte para ele, quem é o traidor? Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quero saber quem é o traidor. E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado de pão. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: Judas, o que você está querendo fazer, faz depressa. Não demora mais não posterga isso mais não. Que o Espírito Santo fale conosco aqui, irmãos. Eu ficava intrigado, irmãos, por que tem pessoas mais abençoadas e pessoas menos abençoadas? Sendo todos filhos de Deus, eu tenho 3 filhos, todos 3 são pastores. Pastor Tiago, pastora Daniela, pastora Isabela, meu genro, nora. E eu ficava pensando que eu sou presidente do conselho de pastores, já por 5 mandatos em Belo Horizonte. Eu ficava pensando, por que tem pessoas que as coisas não dão certo para elas? Por que tem pessoas, pastores, grandes pregadores? E esse negócio me intrigava. E aí eu comecei a ver na Bíblia, comecei a estudar, pesquisar daqui e dali. Eu fui pastor auxiliar, e eu percebi que muitas dessas pessoas nunca foram pastores auxiliares. Eles nunca aprenderam a carregar a pasta do pastor. Eles nunca aprenderam a submeter-se. Acham humilhante algumas coisas. Foi daí que eu entendi. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar falando lá junto com o pastor Silas Malafaia, na igreja dele. Sexta-feira à noite eu saio para os Estados Unidos, vou falar na Filadélfia, eu vou falar lá nos Estados Unidos, vou falar em 3 encontros de pastores. E eu percebi isso então. E eu percebi que os grandes ministérios no Brasil todo são de pastores que foram pastores auxiliares. Foram de pastores que aprenderam a submeter-se, que não tinham vergonha de carregar a pasta do pastor. Pesquisa, eu sou um dos preletores da CEPAL. Eu percebi que as pessoas que foram buriladas, que sofreram humilhações, sem considerar humilhações, elas têm um ministério mais profundo, mais de raízes. São pessoas que nunca dividiram igreja, que tinham prazer em orar pela família do pastor, seu líder, que saíam debaixo da bênção, que exerciam o ministério debaixo da bênção, que podia vir Covid, podia vir um câncer, aquela igreja nunca parava de crescer, e que Deus colocava pessoas dentro da igreja, rico, pobre, homem, mulher, pecadores sujos, gente santa, porque quem põe pessoas dentro da igreja é Deus. A Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O meu papel, como nessa igreja que eu vi, fui ali ver o departamento infantil, o meu papel é preparar o lugar, e o de Deus é colocar pessoas. Lá no colégio não é a criança quem se matricula, quem matricula a criança lá na escola são os pais. Tem o dia de portas abertas que os pais vão nas salas, vão no playground,
vão olhar a quadra, vão olhar os professores, os pais. Aí eles dizem assim: eu vou matricular meu filho aqui. Se o lugar estiver limpo, organizado, com princípios, o agir de Deus é colocar pessoas ali. Se tem um departamento infantil, se tem um trabalho com juniores, com adolescentes, você não tem que ter o regente do coral, você tem que ter um piano. Você não tem que ter professor de escola dominical bom, você tem que ter a escola dominical. E Deus vai mandar o professor. Primeiro, alarga o espaço da tenda, que eu vou encher. Olha o banheiro da igreja. Olha se tem uma literatura. Primeiro você prepara o ambiente. Você não começa num restaurante sujo. Primeiro você prepara o restaurante, com cadeiras limpas, com uma cozinha com aço inoxidável. E Deus vai mandar os clientes. E a melhor propaganda é entre os próprios clientes. Assim também é Deus. Vamos lá na igreja. Tem horário de começar o culto, tem horário de terminar. Tem uma classe de crianças. Tem um casal de juniores que vão cuidar dos juniores dos seus filhos. Hoje o mais importante não é nem cuidar de adultos, é cuidar de casais, de jovens, de adolescentes, de juniores, porque estes vão amar a igreja. Agradar os adultos é muito difícil. Eu estava numa igreja lá em Goiânia, templo maravilhoso, há uns anos atrás, e o pastor começou a me mostrar o templo, a beleza do templo. Eu estudei engenharia, me mostrando a beleza, nada me impressionou. Aí eu disse para ele: pastor, e o departamento infantil? Ele falou: isso aí eu vou mexer depois. O templo com poltronas acolchoadas, um telão bonito, numa época que quase igreja nenhuma tinha, e não tinha departamento infantil. Eu falei com ele: olha, agora eu estou entendendo por que eu vim aqui. Eu não vim aqui para pregar para a igreja, estava eu e o Caio Fábio pregando. O Caio Fábio estava no auge, eu também pregando. Aquelas convenções da Donep, aquela coisa toda, e aí nós fomos lá para... Aí eu disse: pastor, você está começando de cima para baixo, e Jesus começa de baixo para cima. Cuida das crianças, cadê o departamento infantil? Ele tomou um susto. Eu falei: olha, os adultos vão vir pessoas de outras igrejas, não vão te amar, porque a pessoa já tem lá o pastor que batizou, já tem o pastor que não sei o que fez o que... Agora as crianças vão te amar. Ele começou a chorar e pediu que eu fizesse um esboço para ele ali. Falei: me dá um lápis, uma prancheta, que eu vou fazer para você aqui. Aí eu botei para ele mais ou menos assim, rabiscando rapidamente a ideia de um projeto. Até hoje ele é tão agradecido, porque os anos passaram. Então você pode não ser, mas pode se tornar. Você pode ser uma pessoa bruta, ignorante, mas você pode se tornar uma pessoa agradável. Você pode ser um pastor que acaba o culto, você vai embora e nem cumprimenta os membros. A partir de hoje você pode se tornar uma pessoa agradável. Um dos nomes de Jesus é: eu sou a porta. O introdutor da igreja é tão importante quanto o pregador. A Bíblia tem uma pessoa que chama Rafael. Só tem uma vez o nome Rafael na Bíblia. Sabe o que ele era? Porteiro. É uma vez só. E é um dos nomes de Deus. E Jesus falou assim: eu sou a porta. A pessoa que está ali, que diz: bom dia, que prazer você estar aqui, entre. O departamento infantil, ela é tão importante quanto o pregador. O ministro de louvor, maravilhoso, bênção, a maneira como ele ministra pode mudar completamente o ministério de louvor da igreja. Okay? Lá eu tenho o Eli Soares, tenho o David Keelan, tem Ronaldo André, os meninos que o R.R. Soares leva. São mais de 800 músicos. E o que acontece? Vários deles remunerados.
porque eles sabem que o exercício levítico é esse, né? Tem igreja que não reconhece o ministério do músico, não dá condição ao músico, então muitas vezes ele toca na igreja, para se manter ele tem que tocar na boate, no barzinho, e o pessoal manda pedra neles. Mas o ministério levítico tem que ser reconhecido pela igreja. Então o ministério de louvor, o ministério da portaria, a cozinha, o corpo diaconal, imagina, eu tenho 1.200 diáconos, pessoas de todos os níveis, coronel lá do exército, é o médico, é o advogado, o delegado, todos eles precisam de um reconhecimento, precisa ter um almoço com eles. O pastor Marcelo vai almoçar com os diáconos, pois. Eu levo a minha turma para a churrascaria, fecha a churrascaria com os diáconos, pelo menos 2 vezes por ano. Quanto que é hoje uma churrascaria? Você fala, vou trazer aqui 1.000 pessoas, eles fazem para você por R$50, e a turma come até virar o queixo. Então, a liderança da juventude, então uma igreja cresce porque ela tornou-se uma igreja preparada para o crescimento. Eu tenho encontro das viúvas. Talvez você hoje está aqui, nunca teve um café com as viúvas. O último eu tinha 300 viúvas e 5 viúvos. Os homens estão todos morrendo primeiro. Aí eu levo um médico para falar por que os homens morrem primeiro. É muito legal. Aí depois tem um café, depois tem um lanche gostoso, tem uma bênção. A igreja tem um acampamento de 100.000 metros. Ninguém fez isso em Belo Horizonte. Os pastores americanos que vão lá, Rick Warren foi lá, uma igreja, falou, pastor, eu nunca vi isso na minha vida. Por quê? Porque eu estava num ambiente secular. Eu trabalhando num banco, eu percebi, enquanto igrejas alugavam acampamentos, eu comprei um terreno. E eu fiz um acampamento. Quando chega no carnaval, eu tenho lá 2.000 jovens, 3.000 jovens. Eu dei um pulo na frente, eu dei um pulo ali. Então eu não era, quando eu era pastor auxiliar, do pastor Glaico Terra Pinto, do pastor Anselmo Silvestre da Assembleia de Deus, eu gostava de carregar a pasta deles. Eu tinha prazer em estar perto deles. Eu tinha prazer em carregar a Bíblia e ficar pertinho do pastor. Falei com o meu sobrinho ali, carrega minha Bíblia. Aí eu falei, mas fica perto de mim. Aí ele deu uma hora, ele deu um vago aí, sumiu, falou, não vi o senhor. Eu falei, porque você não estava perto de mim. Você tem que ficar igual Eliseu perto de Elias, que a qualquer hora eu posso ser arrebatado. Aí ele colou em mim. Eu era assim com o meu pastor. Então eu percebi que ministérios profundos são de pessoas auxiliares. Eu fiz uma pesquisa de homens que caíram em pecado. Eles distanciaram do povo. Eu era coroinha na igreja católica. O que aconteceu? Com 10 anos, a nossa casa era ao lado da casa de um padre, da casa paroquial, e o padre, ele está... O que aconteceu com a igreja católica? O que aconteceu? O padre realizava a missa em latim. A palavra missa significa mistério. As pessoas não entendem que a missa era toda em latim, então missa, mistério. Já entrava sem saber nada, não tinha Bíblia, saía sem saber nada. Então, missa. O mistério, missa, mistério. O que acontecia? O padre celebrava a missa com a maior sinceridade, maior simplicidade. Quando terminava a missa, ele ia para trás do altar. O que aconteceu? A igreja evangélica chegou e o pastor, ele ficava na porta recebendo as ovelhas. O pastor saiu do altar e começou a cumprimentar as ovelhas. Começou a chegar perto das ovelhas. A presença de um padre na casa de alguém
significava morte, extrema unção. Padre só era chamado para a morte. A presença de um pastor naquela casa significava churrasco, alegria, aniversário. Só que agora os pastores estão se tornando estrelas outra vez, e ninguém chega perto deles, e eles estão se tornando pessoas isoladas. Eu vou em determinadas igrejas no Brasil, gente, e eu vou tocar em alguém, o pastor fala, não toca não, senão eles ficam mal acostumados. Pastores que não têm. Muitas igrejas eu peço para sair. Essa semana eu ouvi de um pastor lá em Israel, que estava lá, um homem assim, respeitadíssimo, com milhares de seguidores. Ele falou assim: você atrapalhou minha igreja, São Paulo. Falou brincando, mas eu falei, por quê, pastor? Ele falou, você foi lá, eles querem que você volte todo ano. E eu sou um pastor que corria para trás do púlpito, quando acabava o culto, antes da bênção apostólica eu sumia. E você desceu e começou a tocar nas pessoas. A igreja de 70 anos, eu nunca toquei em ninguém. Jesus Cristo, irmãos, ele era uma pessoa acessível, ele era extremamente amável, ele era duro com os religiosos, com os fariseus, com os saduceus, ele era duro com aqueles que conheciam a palavra de Deus. Então você pode não ser, mas você pode se tornar. Você pode ser com um sorriso nos lábios. Um ministro de louvor que fala assim: ei, você que está atrás, vem para frente e tal. É falta de treinamento, porque ele não sabe se aquela pessoa sentou lá atrás porque ela está com um problema. Ele tem que falar assim: ei, você que está aí atrás, olha, Deus te abençoe. Se você desejar chegar ao momento certo, você vem mais para frente, mas que Deus te abençoe, porque Deus é Deus da frente e Deus de trás também. É isso. Então muitos ministros de louvor, ao contrário de eles se tornarem pessoas que o ministério liberta, o ministério oprime. Às vezes as professoras do departamento infantil são as pessoas mais mal vestidas. Então eu fiquei na igreja, eu sou o terceiro pastor na igreja batista de Getsemane. O primeiro pastor ficou 3 anos, exerceu um ministério maravilhoso e Deus o chamou para missões. Pastor Rafael Lopes foi para Portugal, foi plantar igrejas junto com Edson Queiroz na América do Sul, Colômbia, Equador, Venezuela, todos os países, plantou igreja. Depois de 3 anos, o pastor Jonas Neves, que hoje substitui o pastor Ernesto Tonini em São Paulo, Igreja Batista do Povo, era da Lagoinha, foi para lá e ficou 3 anos e meio também, e Deus o chamou para missões. Eu era auxiliar na Igreja Batista lá da Floresta, que era a maior igreja em Belo Horizonte na época, e eu era o jovem que estava ali, disponível, parafusando bancos da igreja. Eu nunca toquei instrumento, mas eu engraxava a caixa de som, eu arrumava a bateria. Eu era aquele jovem que estava ali. Lavei o carro do pastor. Na hora de orar, tinha aquele negócio, uma palavra de oração. Eu levantava minhas mãos e dizia: Deus abençoe o pastor, abençoe a esposa dele, e citava o nome dos 3 filhos dele, assim, abençoe. Eu sentava, meus colegas diziam assim: puxa, você é puxa-saco demais, né? Vai estourar. Um dia eu vi o carro do pastor todo sujo, eu com 17 anos, eu comprei uma cera, fui lá, dei um lustre no carro. Para mim, não, eu fazia isso porque eu pus o pastor no lugar do meu pai. Eu não tive o pai, então o que eu fiz? Eu considerei meu irmão e o meu pastor como um pai, respeitava ele. O único cargo que eu ocupei na juventude, que eu iria ocupar, era auxiliar do líder de evangelismo. O que é isso? Domingo à tarde, levar lá para o parque municipal um bagão, uma caixa de som, montar para um rapaz que fazia medicina, o Carrato, chegar e pregar, e eu pegar a caixa de som, o bagão, que os antigos sabem, que plugava e voltava e punha na igreja. Era esse.
E um dia um rapaz falou assim: o Jorge podia ser o auxiliar do som, do evangelismo. A pessoa falou: já encerrou, não dá para indicar mais ninguém. Mas acontece que Deus viu eu trabalhando. Acontece que Deus viu que eu era bom filho. Acontece que eu já fui jornaleiro, fui vendedor de verdura. Está ali o meu sobrinho, pai, está ali. Eu fui engraxate. E na igreja eu parafusava os bancos, porque a igreja tinha os bancos, os parafusos ficavam frouxos. E eu limpava o som, eu nunca mexi com o som, não sei tocar nada. Mas Deus vê. E Deus viu aquilo. Então, quando eu assumi o pastorado, porque o pastor me convidou para ir para uma igreja que tinha 4 pessoas, eu continuei fazendo a mesma coisa, cuidando dos bancos. E em 3 anos eu tinha 400 pessoas na igreja, jovens. E aí essa igreja que eu estou hoje há 42 anos me convidou. E eu fui para lá, assumi o pastorado. E eu cheguei nessa igreja com 200 pessoas. E nos meus primeiros 10 meses foram embora 150. Todo domingo saíam pessoas. Porque toda mudança de pastor, ele tinha as pessoas que o amavam. Ele tinha as pessoas que eram vinculadas a ele. E eu cheguei pregando evangelisticamente. Vamos arrumar as cadeiras, está tudo isso lá fotografado, vamos capinar. Todo mundo tem que estudar, como o pastor Marcelo falou, vamos trabalhar. E aí as famílias começaram a ir embora, porque era um bairro completamente isolado, um loteamento novo. Imagina algo separado aqui na serra. E todo domingo eu me entristecia. A minha esposa ficou 5 meses sem ir na igreja. Ela era pianista, chegou super entusiasmada. Eu não sabia honrar a minha esposa. No primeiro acampamento que teve, eu encontrei minha esposa com um balde. Nós tomamos posse dia 1º de janeiro. E no acampamento de carnaval, eu vi minha esposa passando com um balde e a vassoura. Eu falei: Glenda, onde você vai? Ela falou assim: os jovens me escalaram para lavar banheiro. Eu falei: mas você vai lavar o banheiro dos jovens? Num domingo à tarde? Ela falou: eles me escalaram. Minha esposa, humildemente, pessoa de nível superior, trabalhando num emprego federal no INSS, os jovens da igreja escalaram a minha esposa, a esposa do pastor, para lavar banheiro. Eu falei: já sei, eu vou ensinar essa igreja a respeitar a esposa do pastor, a respeitar a família do pastor. Eu vou ensinar essa igreja a honrar o pastor. E foi aí que as pessoas começaram a ir embora. Começaram a ir embora, porque eles não sabiam sobre honra. Eles não sabiam que o maior tinha que servir, mas não por imposição, mas por amor. E aí, quando eu ia entregar o pastorado, porque em 10 meses, a igreja de 200 membros passou para 50 membros. Está no livro Águia ou Galinha. E eu triste, abatido, porque eu tinha um bom emprego, eu não precisava de estar ali. As pessoas boicotaram os dízimos, pararam de entregar o dízimo. Eu pegava o meu salário, sabe, porque não eram ovelhas que Deus me deu. Eram ovelhas da Lagoinha, eram igrejas da Oitava, eram ovelhas da Assembleia, não tinha o rebanho. Então Deus começou a tirar aquelas pessoas. Eu só fui entender isso depois para poder falar para vocês. E aí eu comecei a investir nas crianças. Em 2 meses depois que eu entendi o ministério que Deus tinha para mim, eu batizei 150 crianças. Esses meninos hoje são juízes. Eu fui para a porta da igreja, comecei a cuidar das crianças, comecei a visitar os adolescentes. Eu ia nas casas, a pessoa fechava a cara: o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei: não quero nada com você, eu quero com o seu filho.
Passei a cantar com eles, vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, encerrava os cultos com as crianças. Resultado, a igreja pulou de 50 membros para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E nesses 42 anos que eu estou na igreja, quando eu olho aquela quantidade de advogados, médicos, psicólogos, eu não era, eu me tornei pastor. Agora Judas, ele não era possesso, ele se tornou possesso. Davi, ele não era rei, ele se capacitou para ser um rei. Tá certo? Então a pessoa pode ser algo bom. Sansão era escolhido, era juiz, filho do sol, se tornou um prostituto. Não foi só Dalila. A Bíblia diz que Sansão se envolvia com as mulheres ímpias. Dalila é a que tinha nome. As prostitutas não tinham nome. Mas pode ler o livro de Juízes. Sansão era mulherengo. Sansão, aí chegou, o que derrama uma taça não é a última gota, é a primeira gota. O que leva pessoas maravilhosas. Puxa, eu assentava para ouvir o pastor Caio Fábio, eu tremia. Eu tinha vergonha de pregar antes dele, mas eu pregava antes dele, porque ele sabia pregar. Eu não era um aluno, mas ele começou a isolar-se. É mais difícil manter-se no auge do que alcançar o auge. Judas, 3 anos andando com os apóstolos, ele conseguiu ser tão hipócrita, tão malicioso, que ninguém descobriu que ele era um traidor. Talvez você que está aqui, Deus teria para você um grande ministério, mas você não submete. Você acha que é vergonhoso carregar a pasta de alguém, que é vergonhoso você, por exemplo, ir a um hospital e você começa a delegar. Eu entendi que quando eu visito um enfermo, eu, pastor Jorge, eu não visitei o enfermo, eu visitei a outra pessoa que está ao lado dele, eu visitei o outro que está ao lado, eu visitei o outro que está ao lado, no mesmo quarto, eu pus a mão em 5, 6 pessoas, 7. E outra coisa, eu visitei o filho, a mãe, o marido, a esposa, o sobrinho. Eles falam, sabe quem veio aqui no hospital? O pastor Jorge Linhares. A família toda vai à igreja, porque eu visitei uma mãe que está doente. Tem pastor que não visita mais, não cuida mais de ninguém. Um gabinete pastoral, ainda sou pastor de chegar meia hora, 1 hora antes do culto. Pastor Kim viu lá, de saber o nome das ovelhas. Os pastores estão se tornando coach, deixando de pregar a palavra. Muitas vezes eu falo, ontem mesmo eu estava conversando com o David Keelan, é muito difícil para uma igreja tirar determinado valor para pagar a passagem para um tecladista, para um guitarrista, para um baixista. Não dá, não tem condições para ganhar depois uma oferta de 10 mil, 15 mil, e ainda ter mais 10 mil de passagem. Eu falando com o David Keelan, viaja com um tecladista só. Falei com Eli Soares, é um violão, porque senão vocês se tornam pessoas de um sucesso só. Como eu vejo pessoas, então eu vi o caminho do Caio, ele parou de cuidar. O Antônio Elias, que era o pastor do Caio Fábio, falou comigo, que ele tentou pastorear o Caio Fábio. O Jimmy Swaggart, você sabe, eu estive na igreja dele, estou sempre com o filho dele. E o que aconteceu? Ele ia para o púlpito só para meter o pau nos outros. Jesus falou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então você tem que tornar-se algo bom. Judas, Satanás entrou nele. 3 anos, Satanás tentou entrar em Judas e não conseguiu. Mas no último dia,
Não foi um demônio que entrou nele. Satanás entrou em Judas. Está aqui, olha. Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Ele participou até da ceia. Jesus deu para ele. Então nós, numa reunião de pastores, eu preciso sair daqui diferente. Eu preciso sair daqui. Não é como enganar o povo. Eu preciso sair daqui. É como eu ser mais servo. É como eu ser mais acessível. Então você é um líder. Você é uma líder. Eu estou aqui com o pastor Rachid. É coisa maravilhosa você ir no departamento infantil. Eu tenho lá 500 juniores que reúnem toda sexta-feira à noite. Eu chego lá, eu abraço aquelas meninas, abraço os meninos. É aí que eu falei: menino é menino, menina é menina, e Deus nunca erra. Essa frase que espalhou aí no Brasil, no mundo. Então aquela criança, eu ainda sou pastor, tem 4, 5 casamentos final de semana. Quando eu não posso ir ao casamento, aí eu falo através do celular com a noiva e com o noivo, que às vezes tem 4, 5 casamentos na mesma hora, no mesmo dia, às vezes distante. As pessoas escolhem às vezes um sítio longe, um lugar longe. Então é ser pastor. Uma reunião de pastores como essa aqui é para você sair daqui, ir lá e olhar a igreja, ir lá no departamento infantil e você dizer assim: será que eu matricularia meu filho aqui? É para você ver, porque às vezes tem 10 músicos na igreja, eles não têm um tênis, não tem um sapato, você nunca deu um blazer para eles. Você quer que ele apareça bem vestido, mas você não deu nada para ele, nem o dinheiro da condução. Você quer um baterista bom, você quer um músico bom, você quer uma pessoa que Deus chamou para o ministério levítico, mas não tem investimento, não paga uma faculdade para ele. O pastor para aquele carrão, mas e o pastor auxiliar? Então eu ajudei meus pastores auxiliares, para que eles também tenham um bom carro. Eu comecei a cuidar dos pastores, cuidar da igreja, a igreja e a igreja começou a crescer. Eu estou numa igreja de bairro, para você ter uma ideia, em frente à Igreja Batista de Lagoinha passam 300 linhas de ônibus. Em frente à 8ª do meu amado e querido Jeremias, passam 200 linhas de ônibus. Na Getsemane passa uma linha de ônibus, uma. Para ser membro da igreja, eu estou afastado, eu estou num lugar isolado. Mas as pessoas vão, que eu aprendi na Bíblia, a igreja no deserto, toda a Judéia, Samaria e Jerusalém iam ouvir João Batista lá no deserto. Tá? Por causa da palavra. Eu procuro não inventar. Eu procuro pregar o mais simples possível, porque o evangelho é todo simples. É todo assim, aqui ó. Estava Jesus numa mesa, juntamente com seus apóstolos. E ali aconteceu isso aqui. Estava Jesus entrando em Jericó. Ele olhou para uma árvore e viu Zaqueu e falou: Zaqueu, desce. Jesus não falou hebraico, grego, não falou nada, só falou: Zaqueu, desce depressa que eu vou na sua casa. Chegou na casa de Zaqueu, Jesus não elogiou a comida, não elogiou a mesa, não elogiou o lustre. A hora que Zaqueu enfiou a mão no bolso, ele falou assim: agora eu acredito que teve conversão nessa casa. Então, na hora da oferta, o que você tinha que fazer? O que você gostaria que as ovelhas fizessem? Eu duvido que só pessoas que têm dinheiro vieram ao altar. As ovelhas não são bobas, elas olham para o pastor. E a Bíblia diz: torna-te o padrão dos fiéis. Torna-te o padrão. Imagina se você vai ser padrão dos fiéis, dos infiéis. Já teve dia que eu pus meu dízimo lá, minha oferta, e o marido de uma irmã que estava no culto, eu estava de olho no senhor para ver se o senhor põe a oferta também. Então, gente, você pode não ser, mas você pode se tornar. Davi não era matador de gigantes, ele se tornou matador de gigantes. Você está vendo o que é a Bíblia? Ela é de pessoa. Isaac não era, ele se tornou.
Abraão não era o pai da fé, ele se tornou o pai da fé. E aí eu entendi que essa é uma caminhada bonita. Eu não era escritor, eu me tornei um escritor. Eu não era pastor de uma grande igreja, eu me tornei pastor de uma grande igreja. Nas reuniões da convenção, eu sentava lá atrás. A igreja tinha 50 membros. Aí eu levantei a mão, eles falaram assim: não, depois você fala, escreve ali. Aí na outra reunião eu levantei a mão, depois você fala, escreve ali. A igreja pulou para 300 membros, eu levantei a mão, eles escrevem ali. E os pastores das grandes igrejas falando. A igreja tinha 1000 pessoas, eu levantei a mão e eles falaram: pode falar, você vai ser o quinto a falar. Aí eu falei. A igreja tinha 5.000 membros, eu sentava e eles falavam assim: você não vai falar nada não? Hoje eles me chamam para falar no altar. Então você pode não ser, mas você pode se tornar tanto uma pessoa boa quanto uma pessoa pior. Você pode ser um homem santo que jejua, que visita, como você pode também achar que isso aqui é palco. Isso aqui não é palco. O palco, a estrela é o artista. O altar, a estrela é Jesus. É ele. Nós somos lua. Diga para quem está do teu lado: você é lua. Tem uma hora que a lua apaga, não tem? Fica toda escura, não é? Tem vezes que é quarto minguante, né? Fica só uma parte, né? Nós somos lua. A lua não tem luz própria. Até para refletir à noite dependemos do sol. O sol tem luz própria, ele é estrela. Continue, Marcelo, sendo sempre lua. Porque aí você vai, Satanás não vai achar brecha em você. Ele não vai achar brecha. É fácil ser um pastor de uma grande igreja? Não, isso é muita ilusão também, gente. Muita ilusão. É muita ilusão ter 50.000 pessoas. Porque agora você não tem nem o nome das pessoas. Você acaba se perdendo no meio da multidão, né? Às vezes, mas você cuidando do rebanho que Deus te deu, fazendo o melhor, o que vai acontecer? Deus vai acrescentando todos os dias. Você passa a ter uma vida melhor na área financeira. Eu pude aposentar, a igreja cuida de mim. A igreja agora reuniram lá e queriam me dar um Mercedes-Benz no carro. Eu falei: não, eu não quero, em respeito às ovelhas. Eu não sou deputado, eu não sou senador, eu tinha um ótimo salário, eu ganhava 29 salários mínimos quando eu aposentei no banco. Mas eu não vou, porque eu não preciso de Mercedes, eu tenho um Corolla, eu tenho uma Pajero 2019, um Corolla aqui. Em 2 anos, eu andei 200 quilômetros, 2.000 quilômetros com ele. Então eu não quero ficar chegando ali na igreja para aparecer. Um pastor amigo conhecido meu ganhou uma Land Rover, um carro assim chique, e ele pastor na favela. E ele lá na favela com aquele carro, e ele notou que a igreja esvaziou. Eu falei com ele: pastor, vende esse carro, compra um lote para a igreja. Daqui a alguns anos você vai ter uma história para contar e um livro para contar. Está incoerente. Você está mais para traficante nessa favela. Você está mais para bandido do que homem santo. Ele ficou irado comigo, irmãos. Ele ficou irado comigo. Eu falei: você está tendo uma oportunidade. Ele falou: mas e a pessoa que me deu vai se ofender? Ele não ofende, não. Depende. Contei para ele que eu ganhei um relógio Rolex, que valia altíssimo valor, e a pessoa me deu, converteu através da televisão. E ele então falou: pastor Jorge, me chamou lá e me deu um relógio, aquela coisa mais linda, e falou: usa ele nas reuniões e tal. Aí no dia que eu fui liberar o relógio lá no Diamond, lá no shopping, aí acabei, pôs lá os códigos dele e tal, do relógio, é todo codificado, um relógio Rolex, todo bonito, né? Não está aqui não, viu, irmãos? Graças a Deus. Aí a menina falou assim: ô
pastor Jorge, eu conheço o senhor. O senhor toma cuidado. Eu tinha levado minha filha comigo lá nesse shopping, lá ao lado do Clube Atlético Mineiro, lá, da sede, do shopping mais chique de Belo Horizonte. Aí falou assim: toma cuidado que o senhor já foi filmado. E eles já ficam aqui sabendo, quem tem relógio Rolex, que eles costumam assaltar e roubar. O senhor toma cuidado. Eu falei: puxa vida, eu ia embora com ele, nem vou mais, ficar aqui com ele guardado no bolso. Aí eu sei com minha filha, falei: filha, dá uma olhadinha aí fora, e nós olhando. Aí eu fui ao banheiro, na hora que eu estou entrando no banheiro com o relógio no bolso, eu e minha filha, entrou um motoqueiro. Eu falei: entrei no banheiro e tranquei. Tranquei e fiquei dentro do banheiro. Filha, ela lá fora: filha, Isabela. Aí nada de responder. Aí eu abri a porta, eu com o relógio, olhei, não tinha ninguém. Falei: agora eu posso sair. A minha filha falou: pai, o que o senhor estava gritando lá de dentro, pai? Como é que eu vou entrar no banheiro de homem? Eu falei: filha, é o relógio. Aí eu fui saindo, andando, olhando para todo mundo. Aí eu falei, a menina: toma cuidado. Eu voltei lá dentro, ela disse: toma cuidado. Eu falei: toma cuidado que eles arrancam o dedo, entram no carro. Eu falei: é mesmo? É, falou: tem quadrilha. Aí eu liguei para o irmão da igreja, tipo o Rachid, falei: vem cá, pega um relógio, me pega também e me leva embora para casa, que eu ganhei uma granada. Isso vai explodir aqui comigo, vai arrebentar. Eu liguei para o irmão que me deu, eu falei: irmão, estou vendendo o relógio. Ele falou: mas o que é isso? Ele, rico, né? Ricaça assim que tem. Quando eu vou lá na Europa, ele pega um Mercedes, o carro melhor, põe para mim, para eu dirigir com motorista, ou eu mesmo. Aí ele falou: o que foi? Eu falei: não, eu vou dar uma oferta para a igreja. Mas eu presente. Falei: mas presente agora eu faço com ele o que eu quero. E vendi e pus de oferta na igreja. Então a igreja queria me dar um mês. Eu falei: para quê? Para quê? Não precisa. Você entendeu? Quando você acha o equilíbrio da vida ministerial, você tem tudo que você precisa, mas você não precisa ter tudo. Você não precisa ter tudo. Você pode ficar tranquilo que Deus, Ele vai cuidar de você. Eu vivo muito melhor com o meu reloginho aqui, que ninguém assalta. Esse aqui é até muito bom relógio, mas não precisa disso. Vai aqueles de 200, é a mesma coisa, relógio é só para hora. Então eu queria orar para você, para que Satanás nunca entre na tua vida, no teu ministério, porque ele entrou em ministérios, ele entrou na vida de cantores, ele entrou em pastores auxiliares meus, ele entrou em Belo Horizonte, em várias igrejas, trazendo divisão, trazendo contenda, pessoas dividindo igreja. Se você for levar um livro, leva aquele livro, Como Deve Nascer uma Igreja. Toda igreja precisa de um pai, toda igreja precisa de um homem, não de um pregador maravilhoso. Ela não precisa de alguém que vem para surrupiar a igreja, esfolar a igreja. A igreja precisa de pessoas. Por isso que eu pedi aquela senhora ali de cabelo branco para pôr a mão na minha cabeça. A igreja precisa de bons pregadores, sim, mas acima de tudo de pessoas cheias do Espírito Santo. Então eu tenho visto isso, as lágrimas chegam nos meus olhos. Eu tenho pedido a Deus para eu não ser um adúltero. Eu tenho pedido a Deus para eu não ser um homem materialista. Eu tenho pedido a Deus que o sucesso não me suba a cabeça, porque a cabeça é Cristo. Eu tenho pedido a Deus e ponho o rosto no chão e digo: Senhor, que os meus filhos possam olhar para mim um dia dentro do caixão e dizer assim: meu pai, Ele nos deu muitas coisas boas, mas tem algo que faculdade nenhuma dá, é o exemplo. Então quero orar para você. Satanás entrou em Judas, que Satanás nunca entre na tua vida. Que eu já vi pessoas melhores do que eu, cheias de dons, cheias do poder do Espírito Santo, e elas hoje não serem nada. Abra a mão assim.
do que uma brecha, Satanás achou na vida de Judas uma porta aberta. Jesus teve que falar com ele: faz o que você está querendo fazer. Senhor, eu não quero ouvir essa frase de Jesus no lado negativo. A Bíblia diz que Judas saiu e foi procurar os sacerdotes. Não foram os sacerdotes que procuraram Judas. Ele procurou os sacerdotes e pediu dinheiro. O que nós procuramos, nós vamos encontrar. Te abençoa, amado. Olha estas mãos, Senhor. Quantos enfermos estão esperando uma oração nossa, Senhor. Quantos lares desfeitos, ó Deus. Quantos maridos desistindo do casamento, Deus. Quantas pessoas com câncer. Quantas pessoas nos presídios. Quantos Nelson Nedes da vida, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, precisando de um afago, de um abraço. Cada pessoa que o pastor tocar nela, essa pessoa nem precisará ser visitada, porque o pastor foi até o banco. Muitas pessoas tomarão choque nas mãos. Quando o pastor tocar nelas, elas vão dizer: pastor, naquela hora que o senhor me tocou, eu fui curada, pastor. Pastor, eu estava triste. Meu marido me chamou de prostituta, de nomes pesados. Mas quando o Senhor tocou em mim, oh pastor, saiu virtude do Senhor. Ai pastor, o Senhor é o anjo da igreja. Pastor, não morre não, pastor. Não adoeça não, pastor. Pastor, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu não quero ouvir essa frase de Jesus: vai, faz o que você está querendo fazer. Tem 3 anos, Judas, que eu estou te segurando. Tem 3 anos que você vê milagres. Tem 3 anos que eu estou te segurando. Você viu eu andar sobre as águas. Você viu eu ressuscitar os mortos. Mas Judas, nada disso te emocionou, Judas. Judas, o seu coração não está comigo. Vai, faz o que você tem que fazer, Judas. Vai. Judas não vendeu Jesus, irmãos. Judas se vendeu. É muito diferente, porque o nome de Jesus, a pessoa de Jesus não tem preço. Judas se vendeu. Sabe qual o valor que Judas recebeu? 30 moedas de prata. Sabe o que significa 30 moedas de prata? O preço de um escravo de 3ª categoria. Esse foi o preço de Judas. 30 moedas de prata. Vamos ficar em pé, vamos. Sei que foi pago um alto preço. Podemos cantar? Eu vou pedir você ficar em pé e depois eu já passo a palavra para o pastor. Eu entendi porque que nós estamos vivos ainda. É porque Deus quer fazer algo em nós. Eu saí do CTI com 3% de chance de vida. Morreram 9 pessoas do meu lado. Covid. E o Dr. Samar, um médico da igreja, presidente da FEMIG, da Federação de Hospitais, o médico falou: eu vou entubar o pastor Jorge. E esse médico da igreja, Dr. Samar, que é pastor comigo, falou: não, pastor Jorge não merece morrer entubado. Minha família foi lá despedir de mim. Como disse, está aí o Rachid. E o doutor Samar falou assim: não vou entubar o pastor, vamos deixar ele morrer. Ele vai deitar e não vai acordar. E só que a igreja orava, a igreja clamava, eles jejuavam na igreja. E um grande juiz tinha comprado um remédio de Israel. E o remédio chegou de Israel, Alemanha e Brasil. Só que quando chegou, esse moço tinha morrido, esse juiz.
E aí o doutor Samar falou: pastor, chegou um remédio aqui, custa 10 a 20 mil dólares. O senhor tem 100 mil reais agora para eu pegar esse remédio e dar para o senhor? Está cheio de gente querendo. Aliás, não falou comigo, ele falou com meu filho. Meu filho falou assim: eu me viro, nós vendemos o carro, nós arrumamos 100 mil. E aí o remédio foi aplicado em mim. E a igreja orando. E eu perdendo de 5 a 0 para o Covid. 9 pessoas morreram do meu lado, porque não tinha separação. Foi no início do Covid, 2021. E o remédio surtiu efeito. E as orações. E Deus falou comigo que eu tinha alguma coisa para fazer ainda. Por isso que hoje eu estou aqui. Ontem eu estava lá com mais de 5 mil pessoas no auditório. Por isso que eu quero me gastar com as crianças, com os adolescentes, com os juniores. Eu fui dormir às 1h da manhã, e levantei às 3h40 para estar aqui, para dizer para você que você pode não ser uma boa pessoa até hoje, mas amanhã você se tornar uma nova pessoa. Abre as mãos, sei que foi pago um alto preço.